Olá, caríssimos, sejam todos bem-vindos ao projeto Um Quarto de Oração na nossa catequese destrinchada. Ficamos aí mais uma semana, por conta das férias, por conta das festividades, né? Ficamos uma semana aí sem aula, mas já voltamos nessa semana. Estão vendo que o cenário está um pouquinho diferente também, né? Estão percebendo isso? Pois é, vão haver mudanças aqui, né? Vão haver mudanças aqui, eu vou pintar, eu pretendo pintar, vocês estão vendo até uma marcação aqui, né? Eu pretendo pintar meu quarto, mudei as coisas de lugar aqui também, né? Para o ano novo, vida nova, mudando toda a estrutura também do quarto, né? E ficou um quarto assim, para mim particularmente, né? Confessando para vocês e fazendo até um testemunho para vocês, né? Quando vocês têm um ambiente que favoreça vocês a rezar, isso, ó, um ambiente mais propício para rezar. A gente vai falar sobre isso. Nós vamos falar sobre isso. Quando nós falarmos sobre onde nós celebramos a liturgia, já entrando no tema um pouquinho, mas ainda o tema não é esse hoje. Mas sempre quando você tem um ambiente propício para rezar, o mais propício de todos é a igreja, né? É uma paróquia, é o Santíssimo, né? É um lugar propício. Só que existem paróquias que elas te levam a rezar. Na verdade, existem cidades, né? Dizem que algumas cidades elas são propícias para oração. Parece que você entra na cidade já, você vê que a cidade é própria para a oração. Bom, também o seu quarto precisa ser assim, né? Por isso eu dei uma mudada aqui no meu quarto para ver se me anima a rezar mais, a ter mais tempo de qualidade para a oração. Bom, enfim, explicando porque meu quarto tá essa bagunça aqui, ainda coisas sem pintar, marcação, vocês estão vendo os quadros antigos aqui ainda. Na verdade, os quadros antigos eles vão continuar, né? Só que eles vão para aquela outra parede ali, né? Aqueles buracos vão sair também, aquele quadro deve sair ali, desses quadros aqui também devem sair. Enfim, vamos para nossa aula de hoje, né? Então aqui, ó, você vê que não vai mudar muita coisa para vocês. Tem esses buracos aqui, mas não muda muita coisa não. Hoje nós vamos falar sobre, continuar falando, a gente tinha que terminar duas partes da nossa aula da semana retrasada, né? Duas partes da semana retrasada e falarmos hoje, né? O tema da aula de hoje é quem celebra a liturgia, tá bom? Só que aí você já vai avaliando aí, pensando, né? Quem é que celebra a liturgia? É o padre? É Jesus? Quem celebra a liturgia? A gente vai ver aqui mais para frente. Mas vamos lá. Antes, só continuando o tema da aula passada, que lembra que ficou muito grande, ficou muito extenso. Na verdade, não ficou tão extenso, né? Mas é porque ficou um conteúdo muito denso. Aí eu pensei e achei melhor deixar esse conteúdo menos denso, né? Colocando ele no final. Agora, já que este conteúdo de hoje era um pouquinho mais tranquilo para dar. Mas vamos lá. Nós estávamos falando sobre os sacramentos de forma, o mistério pascal, né? O envolvimento dos sacramentos da liturgia no mistério pascal. Aí nós falamos de Cristo, nós falamos da igreja, nós falamos do povo. Agora vamos falar sobre os sacramentos da salvação e os sacramentos da vida eterna. Bom, sacramentos são eficazes. A gente precisa lembrar sempre isso. A gente precisa entender que os sacramentos eles são eficazes. Por que eles são eficazes? O que é algo que é eficaz? Ele faz aquilo que ele cumpre. Aliás, ele cumpre aquilo que ele promete. Melhor dizendo, ele cumpre aquilo que ele promete. Ele não é igual ao político brasileiro, né? Ele não é igual ao político brasileiro, ele não é igual a muitas pessoas, né? Ele é eficaz. São eficazes, pois conferem a graça que prometem, se celebrados dignamente. Então, todo sacramento celebrado dignamente, ou seja, a gente vai ver como se celebrar um sacramento dignamente mais para frente. Mas nós precisamos entender o seguinte: eles cumprem aquilo que eles prometem. Então, se um sacramento, como o batismo, por exemplo, ele promete que você se torna filho de Deus, não somente criatura, mas filho de Deus, ele está cumprindo esse sacramento. Se um sacramento promete que ali está o corpo e o sangue de Cristo, então, de fato, ali está o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Entendeu? Então, todo sacramento, ele é aquilo que ele
promete. Ele cumpre aquilo que ele promete. Pois neles é o próprio Cristo que opera. Em todos os sacramentos é o próprio Cristo que opera. Isso a gente não está respondendo ainda a resposta, a pergunta de quem celebra o sacramento ainda não, viu? A liturgia ainda não. Cristo age nos sacramentos para comunicar a graça que o sacramento significa. Então ele age. É Cristo que faz acontecer. É Cristo que cumpre. É Cristo que dá eficiência aos sacramentos. O Pai sempre atende à oração da igreja do seu Filho. Então aqui, ó. Quem reza ao Pai é sempre Cristo. Quando nós rezamos ao Pai, nós rezamos por Cristo, com Cristo e em Cristo. Então nós nunca rezamos sem Jesus. Toda pessoa que reza direcionada ao Pai, ela reza em Cristo. Então assim, ó, só temos acesso ao Pai por Cristo. E isso não é somente um fato em que eu possa pensar assim, não, quando eu falo diretamente, não, você não fala, você nunca fala diretamente, mesmo que você não se lembre de Jesus, mesmo que você não fale o nome de Jesus, você está falando em nome de Jesus quando você está rezando, tá bom? Na epiclese, ou seja, lembra que é a epiclese? Toda vez agora que eu estou na missa, eu estou me lembrando disso. Hoje mesmo eu estava na missa, estava me lembrando sobre isso. O padre, quando ele impõe as mãos sobre a Eucaristia, né, sobre o pão e o vinho que vão se tornar a Eucaristia, que vão se tornar corpo e sangue de Cristo, aquilo se chama epiclese, ou seja, que é a invocação do Espírito Santo sobre o sacramento. É a invocação do padre para que o Espírito Santo haja sobre o sacramento. Então, quando ele invoca o Espírito Santo para o perdão dos pecados na confissão, quando ele invoca o Espírito Santo para que aquela criatura se torne filho de Deus no batismo e assim por diante. Certo? Então, na epiclese, que agora você sabe o que é a epiclese, de cada sacramento exprime a sua fé no poder do Espírito Santo. Então, essa invocação do Espírito Santo em cada sacramento, ela exprime a sua fé no Espírito Santo. Como o fogo transforma em si tudo que atinge, o Espírito Santo também transforma em via divina tudo que se submete ao seu poder. Ou seja, o que o catecismo está dizendo aqui? Da mesma forma que o fogo ele transforma tudo aquilo que ele toca, o Espírito Santo vem nos transformar também, transforma tudo aquilo que ele toca. A igreja afirma sobre os sacramentos o seguinte, que existe um termo que a igreja usa que chama ex opere operato, que significa ao pé da letra, basicamente isso, pelo próprio fato de a ação ser executada. Então, só pelo fato de a ação ser executada, ela não depende de nada, ele não depende de nada externo. Ou seja, ela acontece mesmo que algo externo esteja, de certa forma, seja um empecilho, né? Não é empecilho, ela acontece sempre. Então vamos supor que um padre está celebrando uma missa em pecado mortal. Aquela Eucaristia não deixa de ser Eucaristia. Aquela comunhão não deixa de ser comunhão, aquela missa não deixa de ser missa de fato válida, certo? Então os sacramentos, eles não dependem daquilo que é externo, do que opera externamente, né? Eles dependem somente daquilo que ele é. Ou seja, o sacramento não é realizado pela justiça do homem que o dá ou que o recebe, mas pelo poder de Deus. Então, da mesma forma que um homem que faz, o padre no caso, que celebra a missa, ele pode ou não estar em pecado mortal, isso não vai interferir. Obviamente que a piedade do padre, quanto mais piedoso, mais frutos por conta do seu testemunho, mais frutos a igreja vai colher. E da mesma forma, a pessoa que recebe, né? Ela pode receber, então, quando ela recebe o corpo de Cristo, mesmo ela estando em pecado mortal, e aqui a gente precisa lembrar uma coisa muito importante, né? Porque apesar do que na verdade não, isso não vai contra, na verdade, isso muito mais corrobora
para isso. Por quê? O que acontece? Quem comunga em pecado mortal, ela está comungando a sua própria condenação, certo? Só que nós temos que lembrar o seguinte: Jesus, ele contava com isso. Ele já sabia disso, tanto que ele dá a comunhão para Judas na última ceia. Porque ele sabe, ele está, ele conta com isso, não que seja o ideal, não que ele goste disso, ele não gosta, do mesmo jeito que ele não gosta do pecado, mas é pelo pecado que ele nos resgata. É do pecado e pelo pecado que ele nos resgata. Porque se nós não estivéssemos no pecado, Jesus não precisaria nos resgatar. Mas entender. Mas continuando então. Nós precisamos, quem recebe a comunhão em pecado mortal, ainda assim recebe o corpo e o sangue de Cristo. Ele não deixa de ser corpo e sangue de Cristo no momento que ele recebe aquela comunhão, tá bom? Então, só para identificar isso aqui, que não deixa de ser sacramento. Nenhum dos sacramentos deixam de ser. O sacramento acontece independente do que recebe, dos que dão e do que se recebe. Porém, os frutos do sacramento dependem das disposições de quem os recebe. Foi aquilo que eu disse, né? Os sacramentos são necessários para a salvação. Para nós terminarmos sacramentos de salvação, os sacramentos eles são necessários para a salvação. Então, ninguém será salvo se não for pelos sacramentos. Os sacramentos da nova aliança são necessários para a salvação. Graça sacramental é a graça do Espírito Santo dada por Cristo nos sacramentos. Então, essa graça que Cristo dá nos sacramentos se chama graça sacramental, que é dada a graça do Espírito Santo, o Espírito Santo que é dado por Cristo. Esta graça sacramental cura e transforma aqueles que recebem, transformando-os com o Filho de Deus. O que quer dizer aqui? Só no Filho é que nós recebemos os sacramentos. Todo o sacramento se opera em Cristo, por Cristo, com Cristo e em Cristo. Todo o sacramento, não somente o sacramento da Eucaristia, mas todo o sacramento, ele se manifesta por Cristo, com Cristo e em Cristo. Então, a graça sacramental ela cura e transforma todo aquele. E se transforma o quê? Cura primeiramente trazendo saúde, ou seja, trazendo salvação para a alma, mas também transforma no próprio Cristo. Então, aquele que recebe qualquer sacramento, ele se identifica um pouco mais com Cristo. Ele se identifica um pouco mais com Jesus. Olha a importância dos sacramentos. A gente vai sair dessas aulas entendendo o valor, a importância dos sacramentos. Para mim, talvez, para mim não, né? Para a igreja, é o caminho pleno porque o próprio caminho que Cristo nos escolheu para nós. Então nós precisamos entender isso, a importância dos sacramentos. O fruto da vida sacramental é que o espírito de adoção, o espírito de adoção, ou seja, o espírito que nos adota como filhos de Deus, deifica os fiéis, ou seja, torna eles imagem e semelhança de Deus mais perfeitamente, expulsando o pecado e aproximando o Cristo de nós, unindo-os vitalmente ao Filho único, o Salvador. Então, como nós nos deificamos, ou seja, nos tornamos Deus entre parênteses, tá bom? Nos tornamos Deus porque nós nos identificamos mais com Cristo, certo? Vamos agora para os sacramentos da vida eterna. Os sacramentos, ele é rapidão também, é bem curto. Os sacramentos da vida eterna. Os sacramentos nos direcionam ao eterno. Da mesma forma que os sacramentos nos direcionam à salvação, como nós falamos anteriormente agora, né? Os sacramentos, eles também nos direcionam ao eterno, à vida eterna. O que a igreja celebra tem em vista a volta do Senhor. Então, quando nós celebramos algo, quando nós celebramos qualquer liturgia, qualquer sacramento, nós celebramos. Vocês estão vendo também que a iluminação está um pouco falha, né? Mas é justamente o que eu falei por causa dessas mudanças aqui. O que a igreja celebra tem em vista a volta do Senhor. Então, tudo é o Maranata, aquilo que nós celebramos no Advento. Vem, Senhor. Pede que o Senhor venha, para que Deus seja tudo em todos.
Os sacramentos realizam o céu na terra, o reino de Deus. Então, quando nós rezamos, venha a nós o vosso reino, nós estamos rezando não somente como se o reino, como se pedíssemos que o reino acontecesse no futuro, mas pedimos pelos sacramentos e fazemos acontecer, fazemos assim, todos nós fazemos acontecer, nem Cristo, todos nós fazemos acontecer o reino de Deus aqui na terra pela manifestação dos sacramentos. Quando você se confessa, quando você se batiza, quando você crisma, quando a pessoa recebe ordenação, alguma coisa assim, qualquer sacramento é o reino de Deus crescendo na terra, certo? Os sacramentos são certezas do que a igreja espera e receberá. Então, aquilo que a igreja recebe, espera e receberá, são os sacramentos, são essas certezas. De fato, é o que dá certeza para que o cristão vai receber aquilo que ele espera. Mas celebra os sacramentos no desejo do Espírito Santo. O Espírito e a esposa dizem vem, lá, como diz lá em Apocalipse 22, versículos 17 e versículos 20. Então, a esposa, que é a igreja, junto com o Espírito, clamam, vem Senhor Jesus. Quais são as dimensões do sinal sacramental? E aí, o que é sinal sacramental? Esse símbolo que Cristo nos confere. O sacramento é sinal rememorativo, ou seja, que nos relembra daquilo que o precedeu, ou seja, da paixão de Cristo. Então, todo sacramento é um sinal da paixão de Cristo. Todos os sacramentos são sinais da paixão de Cristo. E um demonstrativo daquilo que em nós a paixão de Cristo realiza, ou seja, da graça e prognóstico, ou seja, da graça, que realiza a graça. Então, não somente, eu saí do quadro aqui um pouco, desculpa, não somente é um rememorativo, mas é um demonstrativo. Então, eu vou destacar aqui. Então, é um rememorativo, ou seja, nos relembra, e é um demonstrativo daquilo que a paixão de Cristo realiza, que é a graça. E também é um prognóstico. É um prognóstico. Então, ou seja, que quer dizer que anuncia de antemão a glória futura. Resumindo, basicamente, o que São Tomás de Aquino está falando aqui é que os sacramentos, eles nos relembram passado, eles nos atualizam no presente, demonstrando, e nos dão um prognóstico, ou seja, para o futuro, aquilo que nós viveremos. Então, aquilo que nós vivemos na paixão de Cristo, porque todos viveram a paixão de Cristo, já que a paixão de Cristo é um momento único, irrepetível na humanidade. Né? Graças a Deus é um momento único e irrepetível. Imagina se Cristo tivesse que morrer novamente. Mas se fosse preciso, pelo seu amor, ele morreria. Porém, não é necessário. Basta um sacrifício de Cristo por nós. Então, é um rememorativo porque nós vivemos a paixão de Cristo junto com Cristo. É um demonstrativo porque nós continuamos atualizando a paixão de Cristo. E também é um prognóstico, ou seja, aquilo que nós veremos e das glórias que a paixão de Cristo vão nos conceder. Entendendo essa última parte agora, né, que falando sobre a última aula, agora vamos falar sobre a aula de hoje. Bom, a aula de hoje é um pouco mais curta realmente, viu, gente? Ela não é longa. Por isso eu deixei para hoje, né, continuarmos a nossa aula, certo? Estão conseguindo entender até aqui? Eu vou dar essa pausa, né, conversar um pouquinho com vocês. Estão conseguindo entender até aqui? Se você está entendendo, deixa aqui no comentário aqui, ó, sacramento, para eu entender que você está assistindo até aqui, tá bom? Então, deixa o seu comentário aqui escrevendo sacramento, certo? Aí, agora nós vamos passar para a nossa próxima parte. O que nós precisamos entender? Como nós falamos, né? Aliás, nós não falamos, vamos falar aqui. Primeiro, uma introdução dessa próxima aula. Lembra agora, esquece, que até o que nós vivemos aqui hoje, ela é da aula anterior, certo? Agora é uma nova aula, porque eu tive que juntar essas duas aulas, certo? Nós precisamos entender o seguinte.
Nós precisamos entender que todo sacramento, ele precisa, toda liturgia, ela precisa de algo, uma organização, certo? Quem, como, quando e onde celebrar. Então, nós vamos falar hoje sobre quem celebra a liturgia, quem celebra o mistério pascal, quem celebra os sacramentos. Tudo aqui envolve a mesma realidade. No primeiro capítulo vimos a economia sacramental, ou seja, vimos antes, até então, vimos a economia sacramental. Neste segundo capítulo veremos a celebração destes sacramentos, só que de uma forma mais genérica, tá bom? Porque depois vamos neste segundo capítulo nós veremos sobre a celebração destes sacramentos. Primeiramente de forma genérica, depois de uma forma mais específica para cada sacramento. Então responderemos inicialmente a 4 questões sobre os sacramentos. Vamos responder hoje quem celebra. Nas próximas aulas responderemos como celebrar, quando celebrar e onde celebrar. Certo? Então vamos lá. Quem é que celebra? Agora eu quero que você responda. Deixa aqui nos comentários aqui nesse comentário, pode editar ele também. Coloca ali, sacramentos, aí você vai colocar espaço e vai responder. Antes de eu responder aqui para você, tá bom? Então, deixa nos comentários aqui enquanto eu bebo mais um pouquinho de água. Aquela pelo jeito não foi suficiente. Agora pelo jeito não foi suficiente. Responde aqui, quem que você acha que celebra? Certo? Vamos lá agora para a resposta. Bom, a liturgia é a ação do Cristo total, ou seja, do Cristo totus, né, em latim. Os que agora a celebram para além dos sinais estão já integrados na liturgia celeste, onde a celebração é totalmente comunhão e festa. Quais são, então, os celebrantes da liturgia? Ainda não respondeu? Vamos responder então aqui agora. A figura do Apocalipse. Esta liturgia celeste é quando a igreja triunfante, ou seja, os santos que já estão no céu, igreja triunfante, sempre se lembre que é a igreja que triunfou, que é a igreja do céu. Tocam o mistério de Cristo. Ao contrário do que muitos entendem, o livro do Apocalipse é um livro que revela a vida futura. É um livro que revela a vida futura. Então, o que o Apocalipse ele faz? Ele não somente revela o que é o futuro, mas também aquilo que é passado, certo? Porque são coisas eternas. O Gênesis é eterno, a queda de Adão e Eva são eternas, a paixão de Cristo são eternas, ou seja, elas tocam a eternidade. Mas também o Apocalipse ele é eterno. Ele é eterno, ele existe no passado, existe no presente, existe no futuro. Já estamos sim vivendo o Apocalipse. Lembra quando nós falamos lá no finalzinho, quando nós falamos sobre o fim dos tempos? Nós já estamos vivendo esse fim dos tempos. Quando? Quando Jesus subiu ao céu. Assim que Jesus subiu ao céu, o fim dos tempos começou. Certo? Uma das revelações, e não à toa, este é o significado de Apocalipse, a palavra Apocalipse. Apocalipse não significa fim dos tempos. Apocalipse significa revelações. E eu quero que você se lembre uma coisa muito importante. Lembra lá que no início dos nossos estudos, se eu não me engano, nas primeiras aulas nós falamos sobre Deus que se revela. Né? Deus foi se revelando aos poucos, ele se revelou plenamente em seu Filho Jesus. Esta revelação total, né, essa revelação total se dá no Apocalipse. Uma dessas revelações, não à toa, diz o seguinte: sobre Deus sentado no trono, que é o Pai, e também imolado e de pé, que é o Filho, e que oferece o rio da vida, que é o Espírito Santo. Esta ordem apresentada no céu é vivida também na terra. A liturgia do Apocalipse. Então, nós vivemos que nós entendemos aqui que essa liturgia ela tem uma figura ao Apocalipse e ela tem também uma liturgia, a liturgia do Apocalipse. Quem são os que celebram? Quem são os que celebram a liturgia com base no Apocalipse? O catecismo usa o termo recapitulados em Cristo,
que significa algo como mergulhados em Cristo e em seu mistério pascal, ou seja, colocados, introduzidos, recapitulados, ou seja, colocados na cabeça que é Cristo. Cristo é a cabeça, nós somos recapitulados, nós somos colocados nessa cabeça que é o Cristo. Podemos assim tomar parte do serviço do louvor de Deus e na realização do seu plano, que são. Aí, todos esses aqui celebram a liturgia. Se você acha que é só Cristo, se você acha que é só o Padre, não é, viu? Olha aqui, todos esses, os poderes celestes, ou seja, os anjos, toda a criação, porque nós vamos ver sinais da criação na liturgia. Quando nós falamos assim, quando nós cantamos o Salmo, os ventos, o mar e tudo mais, nós estamos usando a criação como prova. Nós somos parte da criação. Também como prova, como parte da liturgia. Não somente usando sinais, usando símbolos, mas também usando como elementos essenciais, certo? O pão, o vinho, a água, o fogo. Então, são todos elementos utilizados. Servidores da antiga aliança e da nova aliança, o novo povo de Deus, os mártires, a Santíssima Mãe de Deus, que é a mulher do Apocalipse, a esposa do Cordeiro, que é a igreja, e uma numerosa multidão que ninguém pode contar e provinda de todas as nações, tribos e línguas. Certo? Este povo, junto com Cristo, o sumo sacerdote que louva a Deus eternamente. Certo? Cristo veio louvar a Deus. Cristo veio louvar a Deus. Ele é o Filho que louva o Pai. E, por obediência, ele louva o Pai. Sendo nós unidos a Cristo, então nós também louvamos o Pai em Cristo. É nesta liturgia eterna, o celeste, que o Espírito e a Igreja nos fazem participar quando celebramos o mistério da salvação nos sacramentos. E aqui nós temos a resposta. Nós celebramos. Quando celebramos, todos celebram a liturgia. Quem são os celebrantes da liturgia, então? Quem celebra a liturgia final? Se você pensou que só o padre ou o bispo celebra a liturgia, você se enganou. Não somente o ministro ordenado, mas toda a comunidade do corpo de Cristo. Cristo, o povo e os ministros. Então, quando você está na missa, você está celebrando também. Você está celebrando a liturgia. Não é só o padre que celebra. Você está celebrando. Certo? Quando você está no batismo, você está celebrando também. Mesmo que não fosse no seu batismo, você celebrou esse acontecimento. Mesmo que você estava... mesmo que você era uma criança. Quando você vai na confissão, o padre só atende a confissão daquele que celebra a confissão, que vive a confissão. Certo? Ou, por exemplo, no sacramento do matrimônio. Quem celebra de forma especial não é o padre. Quem celebra o sacramento do matrimônio são os noivos. Tá bom? Vamos lá, então. Continuando aqui. Então, Cristo, o povo e os ministros que celebram. Então, que o Cristo é a cabeça, o povo é o corpo e os ministros são corpo junto com esse povo. Lembre-se sempre que falarmos igreja, estamos falando dela como um todo, cabeça e corpo, Cristo e povo, certo? E povo aqui povo, nós, leigos e consagrar, leigos e clero, certo? Vamos para outra parte aqui. As ações litúrgicas não são ações privadas, mas celebrações da igreja, que é sacramento da unidade. Igreja é o povo santo, reunido, ordenado, sob a direção dos bispos reunidos ao redor de Cristo. Certo? Então, nenhuma liturgia, nenhum sacramento, ele é realizado como uma ação privada, ou seja, o padre ele não celebra, mesmo que ele celebre somente para ele, né? Por exemplo, como Dom Vantuan, uma vez, ele disse que foi preso, né? E ele celebrava a Eucaristia na mão dele. Olha que incrível isso, olha que testemunho, porque o regime comunista do Vietnã e tudo mais prendeu ele e ele teve que celebrar por, se eu não me engano, 14 anos a Eucaristia, quando ele podia, a Eucaristia na sua mão, certo? Então, mesmo que o padre, lógico,
Não é somente essa situação que um padre celebra sozinho. Mas mesmo que um padre celebre na sua capela, na sua igreja, na sua casa, né, que ele não tenha fiéis para celebrar, só ele está celebrando junto com toda a igreja. Certo? As ações da igreja. A igreja. Então, essas ações pertencem à igreja que decide todos os passos guiada pelo Espírito Santo. Então, a liturgia pertence à igreja. A liturgia manifesta-se na igreja e a liturgia afeta a igreja, certo? Então, a liturgia ela pertence à igreja, manifesta-se na igreja e afeta a igreja. A igreja que decide todos os passos guiada pelo Espírito Santo, a igreja que realiza todos os passos no Espírito Santo e a igreja que recebe todas as graças e a distribui com o Espírito Santo. Então, quem faz é a igreja e o Espírito Santo. Cada um dos membros age de modo diverso, segundo a variedade de estados, funções e participação atual. Então, por exemplo, obviamente que ativamente o ministro ordenado, o padre, ele tem muito mais funções na missa, né? Mas não significa que ele faça todas as funções. Ele não pode, nem consegue fazer todas as funções, né? Obviamente, como eu disse, né, uma celebração que só tenha ele, né? Algumas funções não são essenciais, não são tão importantes, mas se caso houver ministros, se caso houver povo ali, é fundamental que exista essa ligação. Por este motivo, uma celebração comum com a participação ativa e presença dos fiéis é preferível a uma celebração individual e privada. Quer dizer que esse padre está certo? Não, ele não está certo. Mas se ele não pode celebrar com outras pessoas, né? E aí por diversos motivos, enfim, né? Mas é muito raro isso acontecer, tá bom? É muito raro isso acontecer. Por este motivo, é preferível que tenha fiéis dentro de uma celebração. Lembre-se que quando eu estou falando de celebração, de sacramento, eu não estou falando só de uma, mas de todos os sacramentos, certo? Os consagrados que celebram, todos os batizados, regenerados e ungidos pelo Espírito Santo que celebram. Você já entendeu que todos os que estão no corpo de Cristo é que celebram os sacramentos. Esta comunidade dos batizados são consagrados, ou seja, separados para o sagrado. Os batizados, todo batizado é consagrado, tá? Então, você que é batizado, você é consagrado porque você foi separado por Cristo. Mesmo quando você está no pecado, mesmo que você está no pecado mortal, você é separado por Cristo, certo? Porque Cristo está agindo em você. Mesmo que você não entenda, mesmo que você não veja, mesmo que você não aceite, Cristo está agindo naquele que é batizado. Para ser casa espiritual, ou seja, você é consagrado, separado para ser casa espiritual, ou seja, para ser. Tá? Lembre-se muito bem, isso é importante também. Para ser também sacerdócio santo, para oferecer todas as obras e para oferecer todos os sacrifícios espirituais. Deste sacerdócio comum de Cristo que todos os batizados participam. Então, todo batizado participa desse sacerdócio comum, certo? Mas existem as funções ordenadas. Mas esse é o sacramento, é o sacerdócio comum. 1 Pedro 2,9 vai dizer assim: é desejo ardente da Mãe Igreja que todos os fiéis cheguem àquela plena, consciente e ativa participação nas celebrações litúrgicas que a própria natureza da liturgia exige e que é, por força do batismo, um direito e um dever do povo cristão. Raça escolhida, sacerdócio real, nação santa e povo adquirido. Deixa eu anotar isso aqui também, deixa eu destacar isso aqui também. E a função dos ordenados. Já no sacramento da ordem, estão aqueles que são chamados da igreja e pela igreja. Ou seja, eles são chamados na igreja, eles só recebem os seus chamados dentro da igreja e eles também são enviados pela igreja. Ou seja, eles falam em nome da igreja. Fazem um serviço, o padre faz, o bispo
faz o serviço especial na comunidade. Então, de todo o sacerdócio que existe dos batizados, existem aqueles que fazem um serviço especial, certo? São escolhidos e consagrados, muito mais do que somente um batizado, né? Não que ele deixe de ser batizado, mas ele tem uma função a mais. O Espírito Santo os torna aptos para agirem na pessoa de Cristo, cabeça. Então eles agem na pessoa de Cristo. Quando você fala em persona Christi, está dizendo que o padre ele celebra, ele faz algo na pessoa de Cristo. Estão a serviço de todos os membros da igreja. Então, o padre ele não pode ser egoísta. Ele não pode viver para si. Ele é um homem que morreu para... Por isso que ele usa preto. Deveria usar, né? Porque ele é um homem que morreu para si. Ele viveu, ele morre para si para servir o outro. É um ícone de Cristo sacerdote. Ou seja, ele é a visão, a imagem de Cristo que se sacrifica pelo povo. São os bispos, presbíteros e os diáconos, certo? Presbítero aqui é a mesma coisa que padre, certo? Aquele que está no presbitério. A função dos não ordenados. Os ministros não ordenados, ou seja, os demais fiéis, realizam um ministério particular. Não um ministério mais especial, mas um ministério particular. Não são consagrados pela ordem desempenham um verdadeiro ministério litúrgico. Aí estes estão os acólitos, os leitores, os comentadores, aqueles que comentam, os membros do coro, ou seja, Ministério de Música, Ministério de Canções, os ministros extraordinários da Sagrada Comunhão. Então, todos estes são ministros da liturgia, né? Fora o padre, certo? Fora o bispo. E fora o diácono também. Tá bom? O diácono, ele não é leigo mais. Ele é clero, bom? Ele faz parte do clero. E a função deles é determinada pelos bispos, primeiramente, ou seja, o bispo, se ele escolhe ter ou não ter ministros na sua arquidiocese, pelas tradições litúrgicas e pelas necessidades pastorais. Então existe, claro, se existe uma necessidade pastoral, é o bispo que vai decidir, e também pelas tradições litúrgicas, é o bispo quem vai decidir se faz ou não faz, se muda ou se não muda, certo? Então, nunca é só o padre que decide. O padre ele passa para o bispo e o bispo decide e resolve para si. Algumas coisas já são de antemão, né? O bispo expõe e o padre vai lá e precisa obedecer, certo? Na celebração dos sacramentos, toda a assembleia é liturga. O que quer dizer liturga? Ela faz parte da liturgia, ela age na liturgia, ou seja, são todos servos da liturgia, cada qual segundo na sua função. E aqui eu falei dos acólitos, dos ministros de música, do ministro de Eucaristia, dos comentaristas e tudo mais, cada qual segundo a sua função, na unidade do Espírito que age em todos. Então o Espírito Santo vai agir em todos. Nas celebrações litúrgicas deve-se respeitar os limites de cada função. Ministros ou fiéis devem exercer o seu ofício. Ministros e fiéis devem exercer o seu ofício, segundo a natureza do rito e as leis litúrgicas, fazendo tudo que é de sua competência e fazendo somente o que é de sua competência. Então aqui, ó, é algo que a gente precisa entender. O ministro de música ele deve estar guiado somente para a música. Ele não pode fazer a liturgia, estar no comentário e também a mesma coisa. Quando se tem necessidade, no máximo ali, o comentarista possa fazer uma leitura. Mas assim, ele está, porque são momentos diferentes. Mas ele precisa estar focado na realidade dele, na situação dele, no exercício, no ofício que ele vai desempenhar naquela liturgia. Aqui eu estou falando da missa, propriamente. Sempre eu volto na missa, porque a missa é o sacramento, a Eucaristia é o sacramento que alimenta todos os outros sacramentos, né? Sem a Eucaristia nós não viveríamos, nós não existiríamos. Obviamente que todos entram pelo batismo. Porém, batismo ele só acontece se nós comungarmos, se nós manifestarmos o sacramento da Eucaristia
particularmente, de forma eficaz. Certo? Aí, nós hoje encerramos a aula. Eu estava aqui, ó, olhando aqui. Nós hoje encerramos a aula. Conseguiram entender isso aqui, então? Só para deixar bem claro esse final aqui, ó, para nós entendermos isso aqui, ó. Nas celebrações litúrgicas, deve-se respeitar os limites de cada um. Então, cada um tem a sua função. Então, não pode uma pessoa, ela está ali fazendo uma coisa, sendo acólito, cantando e tudo mais. Não, cada um tem que fazer a sua parte, né? E existem pessoas para isso. Existem pessoas para isso. O padre, e principalmente no Concílio Vaticano II, é que foi mais ainda dividido isso para todo o povo, porque a igreja entende que o povo celebra junto, e a igreja sempre entendeu isso. Então não é uma novidade do Concílio Vaticano II. Na verdade, é só o Concílio Vaticano II dizendo assim: vamos agora fazer valer, vamos fazer acontecer aquilo que nós acreditamos desde sempre, que a igreja toda celebra. Corpo, povo, cabeça e membros, todos celebram a liturgia. Certo? Então, nós ficamos por aqui. Se esse é o primeiro vídeo do ano, então, feliz ano novo, que 2024 seja um ano de muito mais oração, formação para as nossas vidas. Prometo que a partir dos próximos vídeos, nos outros vídeos, nós vamos ser cada vez mais enfáticos aqui. Os outros vídeos, eu acho que esses próximos vão ser, alguns vídeos vão ser menores. Tá vendo que esse vídeo está sendo uns 40 minutos aqui. Eles vão ser menores, certo? Mas depois depois a gente vai chegar em um momento que a gente vai ter precisar de mais tempo, tem outros que vão precisar de menos tempo, mas de qualquer forma é isso, tá bom? Então, eu não pedi no início do vídeo, se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha esse vídeo até o final e apresenta mesmo toda a sua vida para que Deus possa providenciar esse 2024 na presença do Senhor, aprendendo e vivendo, começando esse 2024 entendendo os valores dos sacramentos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Tudo por Jesus e nada sem Maria. Fiquemos selados à proteção desse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Junte-se à catequese destrinchada.